Aprenda comigo a cultivar a Graptoveria Superboom. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. Mais uma campeã de pedidos, gente. A Graptoveria Superboom. Essa planta linda, maravilhosa, de uma coloração incrível e que nos encanta tanto, né? Nos deixa tão apaixonados por a sua beleza. Então, se você já gostou do tema deste vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho. Que toda semana, gente, eu estarei compartilhando muitas dicas no cultivo com essas lindezas. Então, agora vamos conhecer os segredos, as dicas, né, de como cultivar essa lindeza, de como multiplicar e de como deixar ela ainda mais colorida, compacta e maravilhosa. E deixa eu começar, gente, falando dessa lindeza, dessa planta maravilhosa, com esse vaso lindo, maravilhoso aqui que eu fiz recentemente. Na verdade, essa muda aqui, ela é a minha matriz. É daqui que eu retiro as mudas e que eu faço as outras, né? As outras que eu tenho espalhada pelo jardim. Eu já tenho outras mudas dela que estão com a roseta ainda maiores, né? Floridas e maravilhosas. Depois a gente vai lá conferir. Então, recentemente, gente, eu troquei ela de vaso. Ela estava num vaso bem menor, mas como ela estava crescendo muito, ela merecia de um vaso mais bonito, mais poderoso, né? Coloquei ela em vaso de barro, então eu cultivo ela tanto em vaso de barro, de plástico, em lata, cultivo ela também nos canteiros, ela vai bem em qualquer lugar, tá? Então a Superboom, ela é muito versátil, uma planta maravilhosa, como vocês podem estar, né, verificar, né? Pode estar aqui constatando, ela está enraizando, tá, gente? Então, ela não está enraizada ainda, eu cortei todas as raízes e coloquei ela no substrato novo para estar enraizando. Olha que coisa linda, gente. Ela vai formando, né? Ela tem esse formato maravilhoso de ficar ou pendente ou formar arvoretas. Ela forma um tronco, né, lenhoso. A coloração do tronco é assim mesmo, né? Tem muitas pessoas que ficam preocupadas, né, que levam um susto porque ela tem um tronquinho um pouquinho mais escuro, mas é assim mesmo, tá? Não fique preocupado que o tronco da Superboom é nessa coloração mesmo. A planta não está fungando, a planta não está morrendo. Né? Claro, né, de repente às vezes fica até meio difícil para a gente estar percebendo quando acontece a coisa, né, uma coisa desse tipo. Mas assim, ó, é muito difícil, tá? A minha experiência com a Superboom aqui no meu jardim, ela é muito boa. Ela é uma planta muito resistente, até mesmo a fungos. A única coisa, gente, que vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado com a Superboom é o excesso de água. Excesso de água ela não tolera. Então, gente, deixa eu mostrar para vocês onde eu cultivo esse vaso. Esse vaso ele fica aqui na minha varandinha, na frente de casa. Ele pega o sol da manhã, então eu viro ele de uma forma que todas as rosetas possam pegar o sol, tá? Essa roseta maior aqui, ela fica virada para o sol da manhã. Essa outra, ó, tá vendo o sol saindo? Então, ela pega o solzinho da manhã desse lado. Já quando, né, o sol vira, aí ele vira para o lado de cá. Então, aqui essa parte aqui, ele vai pegar o solzinho da tarde. Então, as duas do lado de lá, o sol da manhã. E aqui, então, ela fica mais com o solzinho da tarde. Porque é uma planta de sol pleno, ela precisa de bastante sol para ficar bonita. E esta, gente, é a floração maravilhosa dessa planta. Ela tem uma floração, olha, única, maravilhosa, lindíssima. Ela solta esses galhos assim, ó. Parece uma escultura, né? Aqui tem outro, ó. Olha só, parece uma escultura. E depois as florzinhas abrem dessa forma. Deixa eu mostrar bem certinho para vocês, olha que coisa linda. Então, essa aqui, gente, já é uma mudinha que eu tirei daquele outro vaso. Ela está maior nesse vaso, porque esse vaso é um vaso bem maior, ele tem muito mais substrato, então ele tem muito mais
espaço para as raízes crescerem. Ela está bem virada, como vocês podem ver aqui, ó, para o sol da tarde. Aqui pega o sol da tarde bem forte. Então, quanto mais sol você der para essa planta, mais compacta. Tá vendo essa roseta bem chapada, bonita? Ela tá grande, ela tá enorme, mas ela tá uma roseta bem chapada, bem bonita, porque ela recebe muita luminosidade e muito sol, né? O sol de 6 horas, de 4 a 6 horas e até mais, gente. Até umas 8, 10 horas de sol por dia, você pode estar dando para Super Boom, tá? Que ela vai agradecer, ela vai ficar ainda mais bonita do que ela já é. E ela tem essa coloração muito linda, né? Que é um lilás muito lindo e maravilhoso. Aqui eu tenho outra roseta maravilhosa. Ela está enraizando. Eu refiz essa banheira, gente, há pouco tempo. Elas estão enraizando. Então vamos tirar aqui para ver como que está as raízes. Vamos ver como é que está a raiz dessa planta aqui junto com vocês, gente. Ó, ali, ó, tá vendo, ó? Ó as raizinhas. Olha que lindo. Que coisa maravilhosa. Depois eu coloco ali de novo, tá? Olha que lindo. Eu gosto de fazer isso. Eu sei que às vezes as pessoas ficam meio chateadas que a gente faz, mas eu gosto de ver para ver se realmente a planta está enraizando certinho, né? Como eu refiz essa banheira há pouco tempo, tem umas 2, 3 semanas, então a gente tem que estar verificando e vendo se está tudo certinho, né? Mas ó, as raízes estão muito bem. Depois eu venho aqui e encaixo ela novamente certinho ali. Então, o que eu fiz? Eu deixei ela 2 semanas em local coberto, só pegando o sol da tarde. E agora, como elas já estão enraizando, que eu mostrei para vocês ali, ó. Então, eu trouxe aqui para o tempo, onde elas vão pegar sol o dia inteiro, né? Está se adaptando ao sol. E elas vão pegar água da chuva também, tá? Quando começar a chover, elas vão ficar aqui. Se de repente der chuva demais, né? Choveu 1, 2 dias, 3, até 4 dias, gente, não tem problema, tá? Deu 4 dias de chuva, mas é uma chuva alternada, chove, depois para, seca, depois chove novamente. Não tem problema, elas vão ficar aqui. Agora, se começar a chover demais, contínuo, né, que o substrato ele não dá tempo de secar, porque por mais drenável que ele seja, ó, eu uso bastante carvão, essas que eu uso, né, as banheiras que eu coloco no tempo, mas se chove direto não tem como secar, né, gente? Não vai secar. Se chove direto, não dá nenhuma paradinha. Então, o que eu vou fazer? Como elas estão na banheira, já faço isso, né? Para eu ter essa comunidade, eu vou retirar essa banheira, deixar lá na minha varandinha. Aí, quando o tempo melhorar novamente, eu trago elas para cá de novo. Mas sempre eu vou deixar no local bem iluminado, bem claro. Eu não posso levar ela para um local onde seja escuro, porque senão eu vou perder essa adaptação que eu estou fazendo dela no tempo. O que vai acontecer também, ela vai estiolar. Esse miolo vai crescer para cima, vai estiolar e ela vai melar, tá? A Super Boom, se você não cuidar, excesso de água, ela vai melar. Ainda mais que ela tem essas folhinhas bem gordinhas. Então, essa é uma importante dica, tá, gente? Né? Sempre bastante sol, substrato bem drenável, local bem arejado, um substrato que entre a água e seque. E se ela estiver no tempo que tiver excesso de água demais, você fique atento, porque ela pode estar melando. E aqui no carrinho de mão, gente, eu tenho uma outra mudinha, ó. Então, essa já fica diretamente aqui no tempo. Se chover um mês, não tem o que fazer, né? Ela vai ficar aqui, um mês chovendo e ela aqui. E a gente preocupada, né? Não. Quando eu comecei a cultivar as minhas suculentas no tempo, né? No início, eu era um pouco mais... Eu ficava mais preocupada. Agora eu já entendo que o que eu coloquei no tempo, que eu não consigo retirar, eu vou ter que entender que se elas não aguentarem, infelizmente, né, a gente vai ter que repor depois novamente. Então, a gente tem que ter isso muito bem, né, pautado em nossa cabeça, gente. A gente tem que ter isso muito bem, né, saber que se acontecer de perder a plantinha, a gente não vai ficar desesperada. Porque como eu falei para vocês, né, tudo que eu tenho no tempo, eu tenho em local coberto. Então, se vir a acontecer de eu perder, eu tenho como repor. E a gente sabe que é um risco, mas elas ficam muito lindas, olha só que lindona que ela tá aqui. Eu tinha uma outra rosetinha, infelizmente a outra rosetinha ela não resistiu, como ela estava mais forte, né? Ó, essa já tá tudo de bom, tá maravilhosa. Então, um substrato bem drenável, né? Que o substrato entra e escorra rápido, para que você não tenha problemas com as suas Super Boom.
E olha só a coloração desse Cedonis balmeriana aqui do lado, gente. Que coisa mais linda também. E como fazer mudas, né, gente, dessa lindeza, dessa planta maravilhosa, dessa uma planta poderosa. A gente pode estar fazendo a decapitação, que ela vai estar emitindo novos brotos. Ó, aqui foi feito, tá vendo? Eu tirei ali, ó. E essa aqui já é uma mudinha que saiu. Eu posso estar tirando essa mudinha agora, né? Se eu posso vir aqui cortar ela, retirar ela, que ela vai soltar um outro broto ali. Eu não vou tirar, eu quero deixar, tá? Eu quero deixar com essa planta que ela fique assim, né? Que ela comece a crescer, os troncos comecem a caminhar para fora do vaso, para que ela fique pendente. Olha que lindo que tá, gente, tá maravilhosa. E eu posso estar fazendo também, gente, por folhas, né? Eu posso vir aqui e retirar uma folhinha, ó, aqui, né? Ó, essa aqui saiu bem fácil, ela já estava quase saindo. Então, você pode retirar a folhinha e colocar a folhinha no berçário para estar enraizando, né? Um local bem iluminado, tá? Um substrato bem sequinho, ou senão você pode usar aquela técnica da caixinha de ovo, onde a gente deixa, né, a plantinha assim em pé, a folhinha em pé, na verdade, até soltar brotinhos ou as raízes. E outra coisa também, gente, quando você for retirar a folhinha ali, você tem que ver se a gema, aqui ó, essa partezinha ali ó, saiu intacta, tá? Ela não pode quebrar. Eu vou tirar uma outra aqui para mostrar para vocês. Ó, fez o teque, né? Ela sai bem fácil, tá? A folha, tá vendo, ó? A gema bem intacta. Então, esse aqui já vai, né, pro meu berçário, já vou fazer um berçáriozinho com as folhas da Super Boom. Porém, por folha, a gente ainda demora um pouquinho mais. Se você conseguir retirar essas rosetinhas, conforme... Ah, mas eu tenho só uma roseta, Ruth, eu tenho só uma roseta aqui, ó. Por exemplo, essa principal, eu só tenho essa. Opa, desculpa, gente. Mas eu quero propagar a minha planta. Como é que eu faço? Infelizmente, né? Ou você vai fazer por folha, você vai ter que esperar um tempo, ou você pode fazer a decapitação, como eu falei no início. Você vai cortar, né? Colocar essa para enraizar, como eu já mostrei para vocês. As outras que estão enraizando já estão emitindo raízes. E nesse tronco ela vai começar a soltar os brotos. Eu posso também usar a técnica da torção de folhas, onde eu venho aqui com muito cuidado. Deixa eu mostrar para vocês, vamos ver se vai dar certo aqui, gente. Né? E só dou uma torcidinha aqui na folha e deixo a folhinha aqui, tá? Vamos ver se eu consegui, ó, ficou grudadinha. Então, eu não mexo mais, tá? Essa folhinha, ela vai ficar ali. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma outra aqui para mostrar para vocês. Ai, só venho aqui, dou uma torcidinha assim, ó. E não retira. A gente percebe que ela ficou bem molinha, sabe? Peraí. Ó, ela ficou bem molinha. Então, eu deixo aqui, ó. Tá vendo? Ó, quase saiu, mas ela não saiu. Se eu mexer muito, ela vai sair. Então, eu deixo a folhinha assim ali, ó. Tá vendo? Ela vai ficar ali e ali ela vai emitir brotinhos. Ela vai emitir uma nova gema. Ela vai, na verdade, uma nova mudinha, tá? Então, dessa forma que eu faço a propagação da Super Boom. Então, vamos recapitular, né, os cuidados que você deve ter com a sua Super Boom. Substrato bem leve, bem drenante, como todas as outras suculentas. Porém, no caso da Super Boom, você pode fazer um substrato ainda mais leve, mais drenante, tá, gente? Porque ela não tolera de forma alguma, tá, encharcamento. Ela vai apodrecer, ela começa a cair as folhas com facilidade, as folhas caem. Dá muito olho negro também nas folhinhas, tá? Quando ela tá com o substrato muito encharcado. Então, cuidado aí nas regas e no encharcamento se o substrato do seu vaso está ficando muito encharcado. Dê preferência para você que está iniciando a cultivar ela em vaso de barro, porque o vaso de barro ele seca mais rápido, então você vai ter um sucesso maior. Sol pleno, de 6 a 8 horas de sol por dia, é uma planta que exige muito sol sim, ela precisa de bastante sol, tem as folhinhas bem gordinhas, então precisa de bastante sol para ficar colorida, compacta, tá bom? Então, fazendo dessa forma, você vai ver que você vai conseguir cultivar a Super Boom com sucesso. E a propagação, né? Por folhas, por torção de folhas, por decapitação, né? Você vai conseguir fazer com que multiplicar a sua Super Boom no seu jardim.
E outra coisa também, gente, escolha a lua nova ou a lua cheia para estar fazendo a decapitação ou até mesmo a muda por folhas, tá? Escolha essas duas luas que você vai ver que você vai ter mais sucesso e você vai conseguir obter muito mais mudas, né? Você vai ter uma quantidade maior de mudas. Uma outra dica bem legal, gente, para você estar cultivando a Super Boom é também cultivar ela em mini vasinhos, assim, ó, em vasos mais compactos, que tenham menos substrato. Dessa forma, o substrato ele seca mais rápido e você não vai ter problema, né, com que ela apodreça as raízes ou que as folhas começam a cair por excesso de água, tá? No início do meu cultivo, sempre quando eu trago uma plantinha jovem, que eu não conheço os cuidados, que eu não sei como, né, ela vai se adaptar com o meu clima, no meu jardim eu faço assim, eu primeiro coloco ela em vasos bem compactos, bem pequenininho, até a gente ir acertando, né, e aprendendo a cultivar certinho com ela, quais são os cuidados que a planta precisa, quais são os cuidados que a planta mais gosta. Então a Super Boom faça isso, você que adquiriu recentemente ela, coloque no vaso mais compacto, pequenininho, não molhe tanto, dê bastante sol para ela, vá se acostumando com a planta e você vai ver que dentro em breve você vai ter todos os cuidados necessários para deixar ela ainda mais linda do que essa planta já é. Então, meus amores, se ficou alguma dúvida, algo que eu não falei, que eu não abordei aqui no vídeo, deixem para mim aí nos comentários. E deixem também quais são as outras espécies que vocês gostariam que eu estivesse abordando, que eu estivesse falando sobre. A gente vai agora estar fazendo uma série de vídeos, né? Venha aprender comigo a cultivar. Então a gente vai estar falando sobre especificamente uma plantinha, quais são as preferências dela. Porque mesmo ela sendo uma graptovéria, ela não tem as mesmas necessidades que, por exemplo, né, a holly não, a holly já é uma sedevéria, gente, desculpa. As mesmas preferências que uma fantôme, que a titubans também, uma graptovéria, já tem outras necessidades. Então, a Super Boom, hoje eu trouxe a Super Boom para vocês, né, por ela estar muito linda, por ela estar florindo e por também ser um pedido, gente. Olha aqui, gente, uma abelhinha. É que eu vou conseguir mostrar para vocês certinho. Ser um pedido frequente de pessoas pedindo para que eu falasse um pouquinho sobre a Super Boom. Quais são os cuidados, né? Quais são as necessidades dessa planta tão linda e tão maravilhosa. Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.